O Rolando um Papo de hoje conversa com Frei Hans Stapel. Ele é da Alemanha, veio para Guaratinguetá e vai contar um pouco da sua história e dessa comunidade terapêutica que ele representa há mais de 30 anos, que é a Fazenda Esperança. Frei Hans, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. É um prazer revê-lo e um prazer conversar com o senhor. Também para mim sempre uma alegria entrar na casa de tanta gente para comunicar um pouquinho aquela vida que a gente leva e que, se Deus quiser, ajuda muita gente. Frei, eu queria que o senhor contasse, que o senhor é alemão. Vamos começar, né? Do começo, né? Como diria o sábio, né? Vamos na história da forma que ela começou. O senhor veio para o Brasil em que ano? 72, eu cheguei no Brasil e depois fui primeiro para Agudos, depois lá em Rodeio fiz o noviciado, fui para Petrópolis, fiz a filosofia e teologia e como padre novo a primeira transferência em 79 foi para Guaratinguetá. E aqui, como pároco, procurei fazer que o povo entenda a importância de viver o Evangelho, colocar em prática o amor, a caridade. E aqui nasceu tudo, porque alguns também me pediam ajuda. Lembro das mães solteiras que ficaram desesperadas, acolhi na minha casa, as crianças abandonadas. E assim nasceram várias obras. E também veio os primeiros drogados. Depois o Nelson foi na esquina, encontrou outros que pediam ajuda. E começamos caseiro quase, na minha casa, colocando em prática o Evangelho. Para minha surpresa, os drogados, os alcoólatras, os dependentes viviam com mais radicalidade do que os paroquianos e rapidinho encontraram uma alegria, um sentido da vida e a droga não era mais problema. Conseguiam se recuperar e eles, felizes, andando pelo mundo, atraíam tantos outros, sempre mais, e não parou mais. Então, depois abrimos a segunda fazenda em Guaratá, onde meu irmão gêmeo estava como padre, e depois de lá fomos para Lagarto, Sergipe, depois Pernambuco, e hoje estamos em 16 países, ainda vários outros países estão na lista, já tem mais de 100 fazendas em pleno funcionamento e outros 50 estamos preparando que devem nos próximos meses também funcionar. Isso, um lado é bonito, mas no outro lado triste, porque demonstra que a necessidade é muito grande. A gente não consegue diminuir o número daqueles dependentes. Falta talvez mais união, falta talvez mais empenho da parte de todos nós para ajudar esses jovens a não entrar na droga, porque o sofrimento é grande demais. Então, na verdade, essa comunidade terapêutica chamada Fazenda Esperança, que o mundo inteiro conhece e reconhece, principalmente depois da visita do Papa Bento XVI, no ano de 2007, aqui na cidade de Guaratinguetá, ela se deu por experiências que o senhor, como pároco aqui em Guaratinguetá, o senhor assistia, daí o senhor resolveu fazer um trabalho para tirar essas pessoas do vício e das ruas. A partir daí, como foi o trabalho do senhor até para que se conseguisse alcançar o estágio que a Fazenda Esperança tem hoje? Tudo na vida começa pequeno. E no início a gente não tem nem ideia que pode acontecer. Também nem tínhamos o plano de fundar uma fazenda, uma coisa. Eu queria fundar nada. Queria ajudar os paroquianos porque era pároco deles. Era responsável por eles. Os pais ficaram desesperados. Então a gente acolheu e caminhou. Mas depois vimos, toda a experiência foi uma beleza extraordinária. Aqui a natureza é rica, os passarinhos participam de tudo. E quando eles vejam pessoas importantes, eles querem também... Eles se manifestam. Dar o contributo deles, né? Mas eu confesso, no início, eu pensava
Quem deve resolver o problema da droga? Os psicólogos, os médicos. Era a opinião de maioria. Mas eu não entendia essas coisas e como eles estavam na minha porta, acolhi. Eu disse que eu posso dar para vocês minha experiência, meu jeito de viver o Evangelho, Nelson, Iraci e outros juntos. E eles começaram a entender que atrás da vivência do Evangelho um novo estilo de vida. E mais tarde descobrimos, o problema não é a droga, o problema é não saber amar. Muitos não encontraram o amor na vida. Tanto desamor, tanta coisa humana, abusos, exploração, abandono. Então a droga é um grande grito. Eu quero ser amado, ninguém me ama. E quando a gente agora devolve a eles o amor, através do Evangelho, aqui nós acolhemos cada um com muito amor, as casas são bem feitas. E quando eles sentem-se amados, eles começam também a amar. E quem ama se realiza. Nesses 32 anos, né, que você realiza esse trabalho, a gente observa, eu conversava aqui com o senhor anteriormente, que de lá para cá aumentou muito o número de pessoas que são dependentes químicos, pessoas que têm problema com álcool, que é uma droga lícita, depois a gente pode até falar dessa questão. A demanda hoje é muito maior. Dentro desse aspecto, desse espectro, como que vocês têm feito o trabalho de vocês até para conseguir abrigar um número maior de pessoas? Nós trabalhamos em várias linhas. Primeiro, temos uma prevenção muito grande nas escolas, temos livros, Tabibunhos, outro livro, Viver de Cara Limpa, que foi já vendido em muitos estados, escolas, que ajuda para não entrar na droga. Depois aumentamos as fazendas para atender aquele que está dentro da droga, que está envolvido, está no inferno. Então tiramos para ajudar. E temos também, chamamos grupos Esperança Viva. São aqueles que terminam o ano e depois, junto com os familiares e outros amigos, se encontram cada semana para se ajudar mutuamente e para ajudar os outros. Por exemplo, os grupos de São Paulo, são vários grupos de Esperança Viva, vão à noite na Cracolândia, conversam com as pessoas e muitos depois pedem ajuda. Se conseguir, sim, eu posso também, e eles tragam. Mais de 300 ano passado eles trouxeram da Cracolândia. Outros grupos estão indo nas prisões ou nas praças, dando sopa. Então são grupos que trabalham depois da recuperação. E se eles se interessam pelos outros, eles ficam em pé. Porque o egoísmo nos leva na droga e o amor nos tira. Eles precisam continuar amando o próximo. Recentemente foi entendido pelos órgãos competentes, em nível de governo federal, que a droga ela é um problema de saúde pública e também de segurança pública. Independente desse entendimento e por esse entendimento, os governos eles têm participado mais efetivamente junto a essas comunidades terapêuticas que existem, especificamente a da qual o senhor faz parte? É uma pergunta um pouquinho delicada e difícil de responder, porque existem algumas tentativas do governo, como o Senado e agora, que quer apoiar, mas as leis e as estruturas e a forma como se faz é tão lenta, tão devagar e tão pequena que a gente quase tem a vontade de dizer, sem apoio, e se me deixa em paz, eu faço mais. Porque o governo entende que precisa controlar tudo e se mete em tudo. Isso atrapalha. Tem cada história que eu não vou contar para você não ficar triste. Onde pessoas que não têm nada a ver se acham e começam a mandar, até tem autoridade para fechar e assim adiante. Estamos lutando. Estamos organizados. No país tem 1.746 comunidades terapêuticas organizadas,
temos todos juntos uma diretoria e trabalhamos juntos, lutando para menos podemos funcionar como nós somos. Por exemplo, para nós, a religiosidade é muito importante. Eu sempre digo, se os jovens vivem o Evangelho, se a sociedade vivesse o Evangelho, o problema seria resolvido. Então nós vivemos e nós temos toda essa religiosidade, mas constantemente querem que a gente não faz nada obrigatório, todo livre, o Estado é laico. É uma coisa, eu acho esquizofrênico, porque é um absurdo. Eu não posso me tornar um homem novo se não tenho uma religião, se não tenho um ideal de vida. Não precisa ser católica, precisa amar, pensar no outro, mas esses valores não se ensinam mais. Então isso é uma coisa que deixa a gente pensativo, como vai ser o futuro. Eu espero que um dia vamos acordar, porque como está a nossa educação, nossa saúde e tudo, não tem futuro, não pode ser assim. Precisa retomar a rede, precisa de novo ensinar valores, tem uma ética e quem faz coisa errada tem que ser punido, não pode ser desse jeito, tudo é lícito, não pode. Então, não sei até onde vamos para acordar. O senhor acredita que isso também seja um reflexo da família de hoje, essa família moderna, essa dificuldade até que os pais têm em educar os filhos, até a própria modernidade, né, que permite que a mulher saia às ruas e tenha outros compromissos e não tenha tanto tempo de ficar em casa acompanhando a educação do seu filho? A humanidade sempre vive de extremos, né? Tinha uma época muito extrema onde a mulher ficava em casa, só cuidava das crianças e não podia participar em nada fora. E outro extremo, a mulher quer ser igual como o homem. Isso não existe. Igualdade em Deus não existe. Deus consegue fazer as pessoas totalmente diferentes. Ele permite que um talvez não tenha inteligência nenhuma, outro tem muita inteligência, um tem saúde, outro não tem. E Deus sabe que cada um, na sua situação, onde está, pode ser muito feliz. Então a mulher tem que descobrir que ela é mulher e tem tanta coisa que o homem não tem. Eu não posso dar luz ao filho. Quem tem a graça de ficar com o filho 9 meses junto na intimidade é a mãe. E a mãe é mais querida no mundo inteiro. Os pais podem fazer o que quiser, não alcança nem de longe o amor que o filho sente pela mãe. É um privilégio que ela tem, mas todo privilégio também tem renúncia. A mãe tem que renunciar ao tempo da gravidez, não pode trabalhar tanto, tem que cuidar da criança. Os primeiros 2 anos, quando tem que mamar e tem que cuidar, não é que pode fazer tudo o que quer, tem que renunciar. Mas em troca, dá a vida para alguém. E cada um precisa assumir seu papel. Agora, quer ser igual, essas brigas e não sei o que, não leva a nada. Nós devemos nos complementar e não ser concorrência. Eu acho tão bonito essa diferença. Eu ando pelo mundo inteiro, vejo os povos diferentes, culturas diferentes. Mas que beleza, isso fala da riqueza de Deus. Esta manipulação, querer todo mundo igual, começa pela roupa e por tudo, eu acho uma coisa muito pobre, um empobrecimento. Frei, o senhor é um cidadão do mundo. O senhor está falando aí dessas viagens que são feitas até pelo trabalho que o senhor realiza. O senhor acha que especificamente nessa questão da droga existe algo que seja uníssono, né? Em todos os países em que existem essas fazendas terapêuticas, o problema da droga é o mesmo e ele está alcançando aí um patamar muito preocupante, em nível mundial mesmo? É super preocupante, porque realmente não tem nenhum país onde não tem. Passa nas ilhas das Filipinas, tão pequenininha, e você encontra droga. Impressionante como são organizados, isto preocupa. Agora, a raiz, sem dúvida cultural, tem que ver coisas com
família e tudo, mas no fundo, é o egoísmo. Não se ensina a amar. Cada um quer só ter felicidade. Então aquele pobre que talvez não tem, então quer ter. O caminho é droga. É um grito do amor. Precisamos humildemente ensinar os outros a viver o amor. Se hoje temos tanta violência, Jesus já falou, aquele que você não quer que outro faça, você não faça ao outro. Basta viver esta frase, não teria violência. A pobreza, que coisa triste ver hoje, neste século, gente morrendo de fome e outros jogam fora tanta comida. Os restaurantes não podem nem dar para os pobres, tem que jogar fora. É um absurdo dos absurdos. Bastaria viver o evangelho que Jesus diz. Quem tem 2 túnicas, dá para quem não tem. Seria resolvido a fome. Deus fez tudo bem feito, em abundância. Olha a natureza, como é rica. Mas o egoísmo não pensa no outro, pensa só em si. Isso não é possível. Se alguém quer quase o bolo inteiro e guarda, o resto fica sem bolo. Isso é normal, mas não é problema de Deus. É o egoísmo. O egoísmo chega ao extremo. Como se pode compreender uma corrupção tão grande? Para quê? Quem vai comer essa coisa? O que vamos fazer? Mais do que ter uma casa, uma fazenda, não precisa. Então a gente não entende. É uma doença. A sede deles e a ganância é maior do que qualquer suposição. Estou conversando com o Frei Hans Stabel, aqui na casa dele, na cidade de Guaratinguetá. A gente vai dar um giro rapidinho, já voltamos com mais Rolando um Papo. Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiare, especializado em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiare, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. Papai! Não, não, não! Bom exemplo! Passe adiante! Com todos, dar teu amor, assim, dar teu amor. O Rolando um Papo de hoje conversa com o Frei Hans Stabel, aqui na casa dele, na cidade de Guaratinguetá. A gente já falou de várias coisas, da vinda dele da Alemanha para o Brasil e depois especificamente no trabalho, aqui na cidade de Guaratinguetá, especificamente o trabalho que ele realiza hoje ainda, não só aqui, mas em mais de 16 países do mundo. Frei, eu queria que o senhor explicasse essa metodologia que é aplicada aqui. Quando o interno ele tem que procurar um de vocês para saber que ele está sentindo a necessidade de ser curado, é isso? Ele deve escrever uma carta e ser simples, dizer eu preciso de ajuda. E nós dizemos venha. Dizemos claramente como funciona nosso método. Não tem cigarros, não tem televisão, internet, celulares, essas coisas. Ele vai fazer uma experiência 1 ano de se encontrar consigo mesmo. Depois, se ele está pronto, ele vem. Nós temos o tripé, trabalho. Ele tem que trabalhar para se manter. Não tem aqui alguém que paga para ele viver aqui, não. Ele trabalha, porque todo mundo trabalhando faz bem para a pessoa e para os outros. Depois tem espiritualidade, precisa aprender realmente viver e se doando com os outros, e vivemos num espírito de família. Não temos grandes casas, sempre casas de 14, máximo 16 pessoas, que ficam numa harmonia junto, assumem responsabilidade mútua. Depois temos 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Cada época tem algo que nós queremos, que conseguimos. Por exemplo, na primeira fase é o diálogo que precisa ele se enfrentar consigo mesmo,
precisa aprender a perdoar. Quem não perdoa não caminha, mas não só perdoar o outro, perdoar a si mesmo. Precisa aprender a dar alguma coisa, aprender a ser família. Quando ele consegue perdoar, consegue se doar, consegue ser família, ele passa para o próximo grupo, são mais 3 meses. E aqui ele aprende uma cultura de fraternidade, de sair de si mesmo, aprender quem é o outro, ver a beleza do outro, um diálogo, um encontro com o outro. Descobrir a riqueza que o outro é, não como concorrente, mas com alguém que eu possa amar, possa aprender, podemos nos ajudar. Depois ele vai para frente e aqui ele vive uma cultura da fraternidade, de se doar, sair de si e começar realmente a renunciar a algo em favor do outro. Ele começa a viver um diálogo profundo com o próximo. A terceira, última fase é uma cultura do encontro. Ele precisa abrir os olhos para o mundo, para a missão, precisa se preparar para se encontrar, depende para onde ele vai, com outras pessoas de outras culturas, outras línguas, outros países. Se ele vai casar, precisa aprender esse diálogo do encontro com o outro. Como egoísta eu nunca vou conseguir. Eu preciso ver o outro como um tesouro que pode me ajudar, eu posso ajudar. E esse amor recíproco que é aquele que vive todo o tempo entre todos, reina entre todos. Nesse início, esse isolamento é necessário até para que exista o resgate da autoestima e ele se reconheça e se sinta capaz de se refazer a partir dos ensinamentos que são dados aqui? Eu sinto, é super necessário. E também neste tempo muitos dizem, mas freires não podem já estudar inglês, estudar computação, fazer isso, fazer... Eu disse, uma vida inteira eles podem estudar. Onde eles têm a chance de encontrar-se consigo mesmo, descobrir aquelas traumas profundos e curá-las. Ele precisa o tempo para descobrir o outro. Hoje, através do internet celular e esses da vida, eles se comunicam com o mundo inteiro, mas não conseguem se comunicar com o outro. É verdade. Eu sempre digo, se fosse mais jovem, ele já abria fazendas para recuperar os dependentes de internet. Tivemos alguns que já é tem, uma né? tristeza, pior do que a droga. O internet estraga a personalidade da pessoa, faz que a pessoa fica só e não consegue mais fazer nada só no internet. Essa é uma característica da compulsão, Sim. do ser compulsivo, independente do que seja o motivo da compulsão, né? Quer seja droga ou álcool. Pode ser jogo também, nós temos outros que dependendo do jogo, mas sempre precisa aprender a sair de si mesmo e descobrir o outro. Frei, nessa sua experiência, e quando o senhor vê um jovem, ou mesmo alguém que seja mais velho, porque aqui o atendimento até para as pessoas com 45 anos de idade, o senhor consegue reconhecer verdadeiramente a vontade dele se libertar daquele estágio em que ele se encontra, ou aquilo seria um período de fuga para depois ele voltar para a droga? O senhor já adquiriu esse feeling? O nosso método é muito concreto. Nós dizemos de manhã, vamos viver juntos esta palavra. Por exemplo, tudo que você faça ao próximo, faça a mim. Então todos vão viver esta palavra. À noite, 2, 3 vezes por semana, nós encontramos. Eu pergunto, como você viveu? Se ele viveu, ele não aguenta de esperar, ele já vai contar de tanta alegria que ele encontrou. Porque é importante que ele encontre alegria. Se ele vive a palavra, fica feliz. Ele conta, comunica, e você descobre logo que fez nada com nada. Aquela tristeza não sai. Alguns precisam meses até entrar nesta dinâmica. Mas se não entra, você descobre de longe. E ele também descobre. Mas como é em conjunto, feito em grupos, um contagia o outro. Impressionante, impressionante. Tantos veem, principalmente aqueles que saem da prisão, me dizem, Frei, eu queria ficar um mês só para ficar livre e depois fugir.
mas me sentia tão bem. Encontrei a felicidade verdadeira. Eu estou aqui já quase um ano e quero permanecer. Quantos depois de um ano pedem para permanecer? Um ano é o tempo máximo? O tempo que que estaria expirado? Ao mínimo, aliás, o mínimo. É muito discutido, o governo aqui quer menos 9 meses, mas são muito atrasados, porque mundialmente já se sabe, mais tempo é melhor. Tem um estudo que demonstra que quem fica um ano, 36, 7% de chance de recuperação. Quem fica 3 anos já passa para 80 e tanto. E quem fica 5, quase 100%. Na Itália, o cenáculo, uma religiosa, criou 3 anos o mínimo. Uma outra obra da Itália, 4 anos o mínimo. Mas aqui se discute e quer reduzir para 9. Mas lutamos e permanece um ano. E depois eles podem ficar na casa? Sim, pode ficar, faça escola missionária, ou pode fazer escola de comunhão, pode se doar como voluntários um ano fora. Até agora temos uma coisa nova que os bispos no Brasil nos pediram, para ajudássemos os jovens que querem às vezes encontrar algo e não sabem como. Abrimos todas as portas de todas as fazendas no mundo inteiro. E dizemos aos jovens, se você quer, pode fazer uma experiência, meio ano, um ano, precisa ver. Mais de 200 já escreveram, muitos já estão nas fazendas e descobrem uma felicidade. Porque o jovem quer se doar, quer ser protagonista da história, precisa fazer experiência, não só teoria. Então estamos abrindo as portas para todo mundo que quer fazer uma experiência. E tem várias pessoas já aposentadas que estão agora nas fazendas, fazendo missão, ajudando. Que coisa bonita. Não fica em casa chorando porque está ficando velho. O senhor tem quanto? Vai amando. Nas fazendas tem quanto? Existem quantos voluntários? Mais de 700 consagrados. São pessoas que têm vocação, que se doam para Deus por toda a vida. E além disso, tem voluntários, eu perdi o número, não sei. Quantos querem, podem colaborar, ajudar. A gente não pode limitar uma obra de Deus. Tem que dar chance para todo mundo. A doença deste mundo, falta uma oportunidade de amar. O senhor ainda se choca com determinadas experiências que o senhor tem aqui? Quando o senhor vê um jovem chegando naquele estágio da miséria, miséria humana? Sempre. Quando estou aqui, chegam sempre novos, 10, 15, chegam. Eu convido todos um dia cedo na minha casa a rezar missa comigo na nossa capela, depois tomo café com eles, quero saber de onde vêm, quem são, e cria logo um relacionamento. Eles me procuram para confessar. Que mais que eu faço? Conversar com esses jovens. Eu sinto o desejo que eles têm de amar. Precisamos ensinar a amar, para eles experimentar a alegria. A alegria que vem quando você ama é tão grande que você consegue largar o resto, porque você está feliz. Quem precisa de droga, quem precisa de álcool, bebida, dinheiro, tudo, quem não é feliz, porque busca nesse negócio a felicidade e se frustra até o último dia da vida, porque na morte vai ver que leva nada. Que frustração. Trabalhou uma vida inteira para ter nada. Dentro desse conceito, a nossa sociedade hoje é uma sociedade doente. Super doente. Mas a chance, quando alguém é doente, busca a cura. Uhum. Então a gente sente, existe uma sede mundialmente de encontrar uma esperança, encontrar uma solução. Por isso tem tantos voluntários. Esses dias eu fui na Alemanha, 15 dias atrás. Abrimos uma fazenda lá. Foram poucos missionários aqui do Brasil e outros foram lá para a abertura, um mês. Precisava ver. Na inauguração, aquela multidão e gente de todo canto, e todo mundo quer colaborar, pergunta como podemos ajudar. O vigário geral, quando me viu, disse: Frei, um fenômeno.
Não consigo entender esses jovens que um dia eram drogados, atraem toda essa multidão, unem os políticos, os outros, todos. É uma coisa extraordinária, eu nunca podia imaginar. Estava feliz de ver esta alegria deste povo. Vem, trouxe um bolo e fizeram festa. É bonito, precisa dar chance. Frei, pelo seu relato, vou fazer uma afirmativa aqui. Se o senhor tivesse um número maior para abrigar aqui em Guaratinguetá, o senhor teria uma demanda para abrigar essas pessoas. Sem dúvida. E esse fenômeno se traduz nessas outras comunidades terapêuticas espalhadas nesses 16 países. Sim. Quer dizer, que a gente precisa, existe essa necessidade, porque tem pessoas com essa carência. Claro. Se você ensina qualquer pessoa a amar, ele fica feliz, já ensina outro. É uma bola de neve, então aumenta muito e vai crescer sempre. A droga, para mim, não só é negativa. Ela diz para muita gente, veja, você está no fundo do poço, muda a tua vida. E quando eles descobrem uma outra vida, outro estilo, são felizes e levam essa vida para frente. A droga seria a ausência total de perspectiva. De perspectiva, de amor, de tudo. É um grito, um desespero. Ele não sabe mais o que fazer, então vai atrás da droga, vai atrás de sexo, atrás de bebida, dinheiro. Tudo é a mesma raiz. É o egoísmo que não faz feliz. Nós devemos ter coragem de dar à nossa juventude a felicidade. E ela está exatamente em renunciar a algo e se doar. Estou conversando no programa Rolando um Papo com o Frei Hans Stapel, aqui, direto da sua casa na cidade de Guaratinguetá. Onde ir rapidinho, nós já voltamos. Requinte, sofisticação, beleza, qualidade. Divisil Divisórias, há mais de 36 anos no mercado de divisórias, forros, persianas e pisos Paviflex. Divisil Divisórias, Rua Maria de Lourdes Carvalho, 281, Guaratinguetá. Conversando conosco no Rolando um Papo, o Frei Hans Stapel, aqui da Fazenda Esperança, direto da sua casa na cidade de Guaratinguetá. O senhor já deve ter ouvido, muitas vezes, que alguns defendem a descriminalização da droga. Qual é a opinião do senhor a respeito desse assunto? Nunca foi solução discriminar alguém. A gente precisa se aproximar e tentar de compreender por que está nesta situação e ajudar. Não tem jeito de violentar ou com obrigação. Tudo tem que se fazer com diálogo. Se começa realmente a dialogar, o outro de repente se abre e aqui a gente descobre a riqueza que o outro tem. Frei, tem alguma droga que seja, que alguém fala assim, essa droga é maneira. Ela pode ser usada que não vai causar nenhum malefício, é de levinho, às vezes o jovem está numa balada com alguns amigos, daí esse amigo que já é usuário, vamos supor de maconha, que hoje é considerada uma droga menos ruim, se é que pode ser usado esse termo, existe isso? Para mim é um absurdo. Todas as drogas são drogas e todos começaram com maconha e depois terminam com crack. Por que não ficar só com maconha? Um dia não satisfaz mais e eles precisam de outra droga mais forte. Ou eu liberto a outra pessoa, faça que ele fique livre, independente, feliz, ou senão eu não vou ter resultado. Mais cedo ou mais tarde ele volta de novo na droga. Temos estatísticas suficientes para demonstrar isto. Depois venham dizer, Holanda tem isto, na Suíça tem isso, tudo uma grande mentira. Primeiro, são povos diferentes. Claro, na Holanda tem alguns cafés, você pode fumar lá dentro maconha, mas sai da porta. Aí se você tem 1 grama, você é preso.
Nas escolas, aí se tem 1 grama de cocaína ou qualquer droga, é um escândalo. E a polícia vem de qualquer jeito, qualquer dia e controla. É muito rígido. Outro povo, outra cultura. Aqui você dá licença para uma coisa, já pegam tudo. Nós temos exemplo na bebida. Ninguém pode vender bebida para uma criança ou para um menor. E se vende em todo canto. Não funciona. Aqui tem que ser rígido, 0. Como eu também defendo, álcool 0 no trânsito. Não podemos permitir um pouco, depois acontecem os desastres que nós temos. Eu luto para fazer que a pessoa fique livre, dono de si mesmo e feliz, plenamente feliz. E não precisa nem maconha. Esse uso, dessa metodologia que é usada aqui por vocês, o fato do jovem trabalhar e produzir algo, ele poder ver algo que ele tenha feito, que tipo de implicação é dentro desse processo? Agora já reconhecido no país inteiro, porque a gente vê, se um jovem não produz, como ele pode amanhã viver na sociedade? Se ele volta daqui e não aprendeu a trabalhar, o que ele pode fazer? Só vender droga. Ele precisa aprender a trabalhar, mas além disso precisa encontrar a capacidade que está dentro dele. O trabalho não é negativo, o trabalho é um dom. Deus disse, cuidam do mundo. E quem pode trabalhar se realiza. E depois aqui você não pode isso, não pode isto. As leis que nós temos para as crianças é um absurdo dos absurdos. Não pode trabalhar. Com 14 anos eu entrei na fábrica, aprendi a ser gráfico, sujei minhas mãos, fiquei orgulhoso, voltei para casa, contei as coisas e tinha algo para me ocupar. Depois de 3 anos de aprendiz, foi formado, tudo, ganhava meu dinheiro. Agora não pode fazer nada, mas na rua pode fazer filhos, pode matar, pode roubar. É uma coisa absurda. Se nossos jovens não podem trabalhar, e o pai não pode nem levar no trabalho de casa que faz, é uma coisa. Depois fica reclamando por que tanta violência. Porque não educamos os nossos filhos. O senhor acha que essa medida que foi tomada recentemente pelo governo de São Paulo, pela prefeitura também, de obrigar os usuários da Cracolândia a saírem de lá, é a mais acertada, ou o senhor ainda defende a ideia de que a pessoa tem que sentir a necessidade de se livrar das drogas, ela tem que procurar esse caminho por livre e espontânea vontade? Se queremos ter um resultado, precisamos ajudar outros a se convencer que esta vida não vale a pena. Devemos demonstrar alternativas para ele encontrar a felicidade. Agora, tem alguns que realmente não querem e talvez estragam as coisas, são violentos. Então, esses têm que ser levados na força. Não tem outro jeito. Como também alguns ficam presos, porque não sabem viver em liberdade, não sabem respeitar outro. Mas isso é o último cartucho. Antes de a gente usar este método, devemos investir muito mais no diálogo com cada um. Devemos visitar. Se eu lembro da obra Missão de Belém em São Paulo, encantador. Um padre com toda a sua equipe vai na rua todas as noites e leva os jovens. Pergunta se tem apoio. Nada. Porque disse, ele não tem isso, não tem documento, não tem. Mas tem um coração grande este padre, que acolhe a todos. Tem mais de 2.000 doentes, velhos, todos, ele acolhe a todos. O governo não deveria encontrar um jeito para ajudar? E se ajudasse, muitos podiam ser tirados da rua sem passar por esta violência, que não recupera ninguém. Depois ele sai de lá e volta pior. Quantas vezes nas prisões onde eu fui, eu perguntei ao preso, como você aguenta aqui dentro? Num lugar onde tem espaço para 5, 6, são 20, 30. É uma coisa de absurdo, como aguenta? Eles me disseram, Frei, raiva. Quando eu vou sair,
eu vou me vingar na sociedade. Meu Deus. Claro, mas se nós tratamos bem eles vão também reagir depois diferente. O problema, em muitos pontos, é nosso. Nós devemos nos converter e vamos ver o resultado diferente. Tenho certeza. A senhora acredita também que tem muita resistência da própria família em acreditar que aquele problema está acontecendo na casa dela? Claro, quem gosta de dizer... Que acha que só o vizinho que tem um filho drogado, né? Na minha casa todo mundo é bonzinho, bonitinho, limpinho. Nós trabalhamos o ano inteiro com os pais. Também os primeiros meses, quando não tem visita, temos encontro com os pais. E custa para os pais compreender que também tiveram culpa. Eu me lembro de uma senhora que disse, mas Frei, eu não entendo, meu filho entrou na droga, nunca faltou nada, eu dei tudo que ele quis e ele entra na droga. Eu disse isso mesmo, você deu tudo, agora quer também a droga. Não educou, você tratou o filho como macaco, dá banana, precisa ter coragem, fazer o filho encontrar limites. Sem limites não dá para educar. Eu me lembro, minha é uma sociedade mãe, muito permissiva. Muito firme, graças a Deus. É uma sociedade muito permissiva. Sim, superficial, pensa com dinheiro se pode fazer tudo. A televisão influencia tremendamente. O filho só é feliz quando tem a roupa daquela marca. Que besteira. O pai ama o filho como pode, mas hoje não pode. Aí se o pai chama a atenção, o filho já disse, eu vou para tutelar. Onde estamos, o pai não pode mais educar o filho. Tem que mudar alguma coisa, tem que mudar. E se não queremos mudar com jeito, com bondade, o mundo vai nos ensinar e vamos sofrer. Frei, o senhor recebeu a visita no ano de 2007 do Papa Bento XVI, que veio em Guaratinguetá especificamente para conhecer, obviamente ele já conhecia a sua obra, mas veio conhecer essa unidade aqui de Guaratinguetá. Isso foi um divisor de águas em termos mundiais, até para o reconhecimento desse trabalho que o senhor realiza aqui? Sem dúvida, nós falamos antes da visita e depois. Pois. Naquele tempo tínhamos 43 fazendas. Hoje, poucos anos depois, já passou mais de 100. No mundo inteiro tem ofertas. Onde eu vou, os bispos outros dizem, eu lembro, o Papa foi lá, né? O Papa visitou. Isso tem uma influência tremenda, tremenda. Eu também, pouco tempo atrás, visitei ele, especialmente para dizer, Santo Padre, obrigado pela sua coragem, um dia ter nos visitado e a coragem de descer e se encontrar com esses jovens sem segurança, abraçar cada um como filho próprio e obrigado, Santo Padre, pela sua coragem de renunciar. Isto tocou o mundo, tocou o coração de muita gente, também o meu coração. Realmente algo extraordinário. E ele, com toda a simplicidade, disse, mas o que eu podia fazer? O mundo é tão grande, as novidades constantemente, a gente precisa ser forte para poder acompanhar. Eu não posso mais, se o outro pode fazer bem. Então ele muito humilde, fiquei muito contente que um dia ele nos visitou, marcou a nossa história. Quem sabe outro também um dia nos visita, né? Um sonho nosso. O Papa Francisco, Sim. que tem revolucionado a Igreja Católica com seu posicionamento e as suas declarações e a quebra de protocolo, né? Ele vive quebrando protocolo. Constantemente. Frei, a gente tem uma ideia, o senhor deve ouvir isso com frequência, principalmente o senhor que tem essa experiência de lidar muito com jovens, que os jovens é o futuro do país. Só que esse futuro está um tanto nebuloso, né? É uma perspectiva e uma expectativa muito negativa por tudo que a gente conversou aqui, por essa experiência que o senhor traz hoje aqui para os telespectadores do programa Rolando um Papo. O senhor tem essa confiança? O senhor acredita piamente que possa existir uma revolução capaz de reverter esse estado de coisas que acontecem hoje no país relacionado ao problema da droga? Sem dúvida. Eu tenho um coração cheio de esperança. Eu acredito que vai mudar, mas o caminho é doloroso. Se eu vejo a história do meu país, mudou muita coisa, mas 2 guerras.
eles brigaram e perderam tanta gente, tantas vidas. Depois abrem os olhos e vejam, guerra não é solução. Aqui nós vamos sofrer muito, mas um dia, se Deus quiser, vamos abrir os olhos que este jeito não vai. O mundo inteiro, quantos anos sofreu com comunismo, socialismo. A gente viu que não dá. E um dia caiu o muro de Berlim, caiu o socialismo, caiu todo esse comunismo. Mas depois outros querem de novo. E assim a história vai. Mas o sofrimento é o único caminho para abrir os olhos da humanidade. Por isso Jesus abraçou a cruz para nos dizer, mesmo você está na cruz, não desanima. Na cruz está a luz. Um dia vai mudar. Na igreja, quando nós olhamos na história, quando foram matadas muitas pessoas, mártires, sempre foi início de uma época nova. Eu tenho a esperança. Ainda vamos sofrer, mas vai ter um mundo diferente, sem dúvida. Ainda bem que o senhor está otimista. Primeiro, foi um prazer conversar com o senhor e revê-lo depois de tanto tempo. O senhor sabe da admiração que eu tenho e do reconhecimento que eu tenho pelo seu trabalho. E o senhor fez minha primeira comunhão, hein? Já faz um tempinho já. Não vamos contar isso, que é para ninguém ficar sabendo. Frei, muito obrigada. Agora a gente vai conversar com ex-internos aqui para que eles possam contar dessa experiência também para os telespectadores do Rolando um Papo. Um grande abraço ao senhor, foi um prazer. Eu também mando um abraço para todo mundo. Agradeço, sempre uma alegria chegar na sua casa. Tchau, até outra vez. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta. Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor guardado aqui no meu coração. Nada mais tem valor, aprendendo a viver com o bem e o mal a nos seguir. Você lembra, você lembra. Você lembra promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças. Eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? A TV Vale apoia essa atitude. Bom, nós continuamos aqui na casa do Frei Hans e agora a gente vai conversar com dois ex-internos da casa, que é o Roberto Libório e o Pedro Paulo. E eles vão contar a experiência que eles tiveram e como que eles fizeram para sair do vício. Roberto, tudo bem? Tudo bem. Então, eu entrei na droga aos 11 anos de idade. Eu sou natural de Sergipe, nossa pequena cidade chamada Lagarto, onde também tem uma fazenda de Esperança. E aos 17 anos senti a necessidade de mudar de vida, pois a droga ela já tinha mudado completamente o meu comportamento. E diante de um fato que aconteceu, que me marcou muito, eu tentei tirar a vida de uma pessoa e graças a Deus não consegui. E aí percebi, eu estava na cidade de Aracaju, na capital de Sergipe, e percebi que precisava mudar de vida, que aquela vida não poderia mais continuar. E aí fui de Aracaju até Lagarto, onde fica a Fazenda de Esperança, pedi ajuda à minha família, à minha mãe, e ela disse, mas já fizemos de tudo por você, o que mais você quer? Eu digo, eu quero ir para a fazenda, que na época a gente falava Fazenda do Padre, que hoje é Bispo Dom Mário, disse que eu não quero ir para a fazenda. E aí com 30 dias depois, mais 20 e poucos dias, eu já estava dentro da Fazenda de Esperança,
E, para minha surpresa, né, é uma realidade bem diferente do mundo, né, aqui fora, onde prega o amor, onde prega viver a palavra, onde prega bem, né, a vida com Deus. Né? Então, para mim, foi um pouco, até assim, no início até diferente, mas como é que é isso aqui? Né? E isso que foi aos poucos entendendo que existe um estilo de vida novo. E me apaixonei, estou há 21 anos hoje nesse projeto. E desse momento em que você sentiu a necessidade de se transformar foi sua. Porque a gente estava até conversando aqui antes, né, que as pessoas que estão viciadas ou que são viciadas em drogas, elas têm que sentir que elas precisam de ajuda. Sim, com certeza. Ela que tem que sentir que ela precisa mudar. Porque por mais que a família queira, os amigos e tudo, se dentro dele não sentir a vontade de querer mudar, né, e fica praticamente impossível uma mudança, né. Não sou contra hoje as clínicas que são de internação, né, que praticamente obriga a pessoa, né. Existem casos, claro, que a pessoa muda, né, mas isso é muito difícil. Se a pessoa realmente não tiver a vontade de mudar. Até eu costumo dizer uma frase, que é uma frase pré-socrática, que diz assim, que a inteligência é um farol que ilumina o caminho, porém não me faz caminhar. A vontade é o mais importante, né? E depois na fazenda você descobre algo que é fantástico. Descobre que a droga, a cocaína, o crack, etc., não é o problema, né? O problema está o que te levou verdadeiramente a usar droga. Orgulho, inveja, vaidade, os seus traumas, as suas dores. E que a droga é muito, muito pequena diante daquilo que você dentro do seu coração carrega. Então a droga é uma forma de anestesiar os seus problemas. Você precisa estar drogado para poder usar droga, né? Então dentro da fazenda ele procura estimular dentro de você, né, vários pontos que já existem, né? A benevolência, a moral, a ética. Potencializar aquilo que já existe. Isso mesmo. Você é o Pedro Paulo. Conta um pouco a sua história. Então, eu aos 10 anos, né, também pela realidade já em casa de ter a drogadição com meu pai, que era dependente. Do álcool? Do álcool e também da maconha. Então foi uma consequência muito rápida, porque eu já aprendi dentro da casa, mas não foi aquilo, eu também tive a minha própria escolha, né, de ir para as drogas. E eu passei dos 10 anos até os 18 anos na vida, né, na drogadição, onde eu experimentei, por exemplo, de tudo. Experimentei de todas, né, toda a realidade que aparecia eu usava. Então fiz muitas coisas não legais. E aí eu lembro do momento que eu fui na minha mãe pedir ajuda, minha mãe e de uma tia minha, né, pedir essa ajuda, porque já não aguentava mais a situação, a drogadição, tudo, estava aterrorizando tudo. E ela no quintal de casa, eu dizia, olha, eu quero uma ajuda, mas queria ir já também por causa da situação que eu me encontrava. E ela pediu para escrever a carta, porque a fazenda tem todo esse primeiro contato com a família e com o jovem, com o candidato que quer entrar, precisa escrever a carta. E ela pedia para escrever a carta, né? E eu lembro, escrevi uma carta não muito grande, mas pedindo, poxa, eu quero sair, preciso sair, não aguento mais estar nessa realidade, né? Isso ainda custou um pouco, porque eu escrevi no período de dezembro e na minha época em dezembro não recebia. Eu tive que esperar até janeiro para poder entrar na fazenda. Eu entrei na fazenda em 24 de janeiro de 2002. Enfim, a realidade quando a gente encontra na fazenda que a gente vem com o problema da drogadição e vê que a droga é até o mínimo. Esse dia eu escutei um jovem falando que é muito pouco pelaquilo que a gente tem dentro, que a gente traz. Eu com problema com a dificuldade que tinha com o pai, a raiva que tinha, né, de tantas situações que aconteceu, com o alcoolismo, a agressividade que ele tinha com a minha mãe, toda aquela coisa. Então eu fui com tudo isso para a fazenda, para largar as drogas. E quando eu me encontrei na fazenda, eu precisava libertar de outras coisas, de outra situação, de perdoar o pai, né? E a fazenda nos proporciona isso, essa libertação daquilo que realmente fere, não da consequência que é a droga. Mas pelo relato de vocês, o que fica claro é que vocês sentiram a necessidade de buscar e entenderam que vocês tinham um problema.
Porque a maioria das pessoas, e vocês devem ver e assistir a resistência dos jovens que chegam aqui falando que quando eles quiserem sair da droga, eles saem. Não é isso. Justamente. Se não fosse esse pedido, eu queria, porque pela vida que eu estava de buscar, eu quero sair. Eu tenho muitos amigos que hoje ainda estão na drogadição, que não, eu uso quando quero, faço. Então isso é um engano também da própria vida da drogadição, é um engano que tem. Entendeu? Então a gente tem que realmente, por isso que o primeiro pedido é o jovem com o próprio punho escrever a carta. Escreve, expressa, eu quero. É como se você procurasse um mecanismo para se tapear, ou tapear a sua necessidade para você se sentir autossuficiente. Isso é um mecanismo de fuga, né? A pessoa quando está doente, ela vai na farmácia para comprar um remédio, né? E também assim a droga, a gente ia buscar a droga para anestesiar as dores que nós sentimos dentro do nosso coração, né? Hoje em dia, por exemplo, com o consumismo desenfreado, prazer a todo custo, né? A juventude hoje não tem uma noção de que existem outros valores, né? E é isso que a Fazenda Esperança nos dá. Valores familiares, valores éticos, onde você entende que o ser humano nasceu para dar certo. Ele não nasceu para dar errado, né? Nós que fizemos escolhas erradas. É tanto que a gente diz na Fazenda que não existem drogados, existem escolhas mal feitas. Então dentro da Fazenda ele aprende a fazer novas escolhas. E com essas escolhas ir para o mundo e tentar ver o que realmente é bom e o que é mal para ele. Eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem, um pensamento otimista. Até porque vocês são exemplos otimistas dessa recuperação. Vocês conseguiram se recuperar e estão limpos há bastante tempo. E hoje vocês são responsáveis por algumas unidades, é isso? Ou por uma unidade da Fazenda? Sim. Eu sou responsável pela Fazenda Esperança de Marechal. Né? E o que eu quero dizer é que busquem realmente, né, aquilo que não passa, a alegria verdadeira. Né? Acredito que a alegria não passa simplesmente pelo riso, mas pela responsabilidade, né, do irmão que está ao lado, a responsabilidade da sua própria vida, né? E que a alegria é uma paz interna, uma serenidade, uma tranquilidade. Então que as pessoas busquem isso, não busquem a felicidade no consumismo, no sexo desenfreado, mas que busquem em valores, né, familiares, né? Tantas coisas boas que você pode hoje em dia experimentar na vida, sem precisar de nenhum aditivo. Eu queria também que você deixasse essa mensagem otimista. E qual a fazenda que você é responsável? Eu sou responsável da fazenda de Lagarto, em Sergipe. Eu queria assim, aqueles que estão na realidade da drogadição hoje, peçam ajuda. Já não fiquem nessa ilusão que eu consigo sair só ou tentar de outra forma. Busquem, procurem realmente, porque eu há 14 anos procurei. Hoje com o casamento, com os filhos, com tudo que eu consegui construir, né, depois de uma vida de drogadição, se não fosse realmente buscando esses valores, né, que são mais importantes, aquilo que não passa, então todos busquem a recuperação nesse sentido, de se libertar daquilo que realmente não é válido para a nossa vida. E nada de se enganar achando que tem uma droga que é mais levinha, que você pode usar, que se você só cheirar uma maconhinha de vez em quando, não... Droga é droga. Fumar, né? Maconha você não cheira, né? É que eu sou meio desligada. Droga é droga, não existe uma droga mais leve ou uma mais... Realmente saia dessa realidade, porque não dá... Só destrói. Eu me destruí durante 10 anos. Eu quero agradecer ao Roberto e a você, Pedro Paulo, por essa experiência de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão acompanhando o Rolando um Papo vão ser tocadas por meio desse depoimento, que chega a ser comovente. Da história de vocês, de recuperação, de superação e de se valer de alguns valores que são muito mais importantes do que aquilo que o mundo pode oferecer. A vocês que nos acompanharam no programa Rolando um Papo, totalmente reformulado, vocês vão nos acompanhar agora todas as terças-feiras. Muito obrigado. Eu digo e repito, a parceria com vocês me fortalece. Obrigado aí ao nosso diretor, ao Alex Silva, que hoje também é proprietário da TV Vale, ao Vinícius, que está nos acompanhando, e à Natália. Um beijo para vocês, até a semana que vem.